Oi. Entrou aí, João? Oi. Conseguiu entrar, João? E... Oi. Fica aí. Boa noite a todos e a todas. É com muito prazer que nós iniciamos a nossa live hoje à noite, apresentando o nosso programa, uma alternativa revolucionária e socialista para Porto Alegre. E gostaria de agradecer a presença de todos, espero que tenhamos uma boa discussão, que participem, compartilhem o link com seus amigos, com seus companheiros, e vamos começar a nossa discussão hoje à noite, apresentando e chamando o nosso companheiro, camarada, o candidato Júlio Flores, para nos falar um pouco. Compartilhando com vocês alguns pontos importantes do nosso programa, né? A gente fez todo um trabalho aí de construção, de elaboração, para apresentar uma proposta de saída para os trabalhadores, o povo pobre, né? Porque a nossa campanha pretende ser uma representação da classe operária, dos trabalhadores, juventude, do povo pobre, dos indígenas e LGBTs, né, dos quilombolas, né, contra o desemprego, a exploração, o racismo, a LGBTfobia, o machismo e a xenofobia, né? Nesse quadro da pandemia que agravou a crise capitalista, né, que quem paga essa crise são os pobres, né? São os trabalhadores. E o governo Bolsonaro, que aprovou a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que nos coloca em um regime de semi-escravidão, acabou por cortar o auxílio emergencial, que já era pouco, pela metade, e pretende acabar com ele logo, logo, agora em janeiro, né? Mas o que nós temos é um quadro de exploração e de miséria, né, em que existem 40 milhões de brasileiros e isso só vai aumentar, né? E eles governam para os ricos, né? Aqueles 1% de bilionários e capitalistas desse país, né? Além dessa exploração, isso chega à barbárie, à violência, e vai nos colocar em uma situação muito difícil, né? Sufocam os pequenos proprietários da cidade e do campo, destruindo o meio ambiente, e o mundo assiste à devastação ambiental, estarrecido, né, com os povos ribeirinhos, indígenas e quilombolas. A gente não inventa nada, a gente não mente para conquistar votos. Nós queremos, de fato, colocar uma questão central, que enquanto o Bolsonaro, Mourão Leite e Marquesan continuarem destruindo os direitos e governando, né, nós só sofreremos, como eles já fizeram aí. Por isso nós precisamos colocá-los para fora para impedir a morte das pessoas, inclusive pela pandemia, né, porque eles são governos irresponsáveis e por isso nós precisamos barrar o genocídio e a exploração do povo pobre e oprimido. E a nossa ideia é que os ricos paguem pela crise, né? Então, por isso nós precisamos ter medidas fundamentais no sentido
de arrecadar recursos para garantir a vida dos trabalhadores, né? É uma mentira que não tem dinheiro para empregos, auxílio emergencial, obras públicas, saúde e educação e moradia, né? Há um falso déficit alegado por Marquesan à prefeitura. Para aumentar a arrecadação, propomos que o IPTU seja fortemente progressivo, que os ricos paguem muito, principalmente as grandes empresas, os grandes empreendimentos imobiliários, os especuladores, né? E que os trabalhadores, né, mais pobres sejam isentos, né? Vamos trabalhar ainda pela recuperação da Lei Candir, que é um escândalo aí, que não é repassado para os municípios, e principalmente nós vamos lutar pela suspensão, pelo não pagamento da dívida pública com os bancos, que é de 1 trilhão. Né? Ainda mais esse 1,2 trilhões que o Guedes colocou agora, que disse que ia botar, né, para resolver os problemas dos pequenos e microempresários, mas não chegou na ponta, né? A gente sabe que, de fato, os próprios banqueiros assumiram essa grana, né? Vamos trabalhar para estatizar o sistema financeiro, as multinacionais, as grandes empresas, fazer uma profunda reforma agrária e colocar tudo isso sob o controle dos trabalhadores e ainda confiscar 40% das grandes fortunas, né, e a suspensão da remessa de lucros para o exterior, né? Vamos impedir a privatização da água e do DEMAI, do saneamento básico, da educação, da saúde, todos os equipamentos públicos e espaços da cidade, e acabar com as terceirizações, né? Porque é um escândalo na cidade a privatização, né, correndo solta aí na saúde, né? E eles querem privatizar a Carris. Mas para isso nós vamos precisar governar a partir de conselhos populares, porque para tomar essas medidas aí, né, só os conselhos populares, que são aqueles, né, que trabalham, né, aqueles que produzem, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão nos quilombos, aqueles que estão nas aldeias indígenas, que vão governar, né, em todos os setores, né? Porque nessa democracia dos ricos aí, os trabalhadores não vão sobreviver. Isso aí existe há séculos, não é de hoje, né? É que nós precisamos construir um governo socialista dos trabalhadores, do povo pobre, que funcione através desses conselhos populares, formado por associações de moradores nos bairros da cidade, categorias profissionais como metalúrgicos, bancários, professores, rodoviários, funcionários públicos, trabalhadores da saúde e todos os setores, os movimentos sociais, o sem-teto, estudantes indígenas, quilombolas, ou seja, as decisões serão tomadas em assembleias desses setores que elegerão os seus representantes para governarem a cidade, né, controlando aí a política, controlando as decisões do governo, né? Tudo será decidido pelos conselhos populares, né? Inclusive, quem decidirá a indicação ou destituição dos secretários será o Conselho Popular. Por outro lado, a decisão será sobre todo o orçamento e não apenas, né, de 10%, como é no orçamento participativo, aí, o que é lamentável, né? Mas decidirão, inclusive, as propostas todas do governo. E mais, nós queremos, por isso mesmo, né, fazer uma transformação profunda, né, contra o sistema capitalista, né? O PT e o PCdoB, né, que, enfim, governaram
a cidade, o país, o Estado, de fato, eles fizeram coligações com os partidos de direita, né, para governar, né, com, inclusive bolsonaristas hoje em dia, né? Então, os governos Lula e Dilma, apesar de seus programas sociais, eles estiveram limitados pela prioridade em garantir somas imensas para as grandes empresas, bancos e o agronegócio, né? Quanto ao PSOL, também houve surpresa para muitos. O partido que se formou em oposição ao governo petista, né, pretendendo ser uma superação de seus erros, agora repete os seus passos em muitas regiões. Aqui em Porto Alegre, embora tenha uma cara mais à esquerda, mas no Pará, por exemplo, está fazendo aliança com o PDT, e em São Paulo usa o modelo da gestão de Luiz Erundina, que reprimiu uma das maiores greves de trabalhadores do transporte e preparou a privatização da Companhia Municipal de Transportes Coletivos. Então, não é casual, né, que cada vez mais um bloco como o PT se apresente nas eleições, PT, PSOL e PCdoB, né, e o que há de comum entre eles é que eles não propõem uma reforma. Na verdade, eles propõem uma reforma por dentro do capitalismo, e aí, nesse conteúdo, são reformistas. Ou seja, propõem fazer mudanças sem romper com o capitalismo e o seu regime. Por isso, nós apresentamos as nossas alternativas, o nosso programa, né, para fazer essa superação, construindo, né, um governo socialista dos trabalhadores, a partir dos conselhos populares construídos em toda a nossa cidade, né, pelo povo pobre, oprimido, né, de Porto Alegre. Então, para todos que estão chegando agora, nosso boa noite. Acompanhem a nossa live hoje, que estaremos apresentando alguns aspectos do nosso programa, os aspectos centrais do nosso programa. O nosso programa vocês podem ver na nossa página do Face, no site, em vários lugares. Agora, eu gostaria de dialogar com vocês 3 aspectos que nós achamos essenciais neste programa, sobre educação, saúde e discernir um pouquinho o que o Júlio começa a levantar sobre nossa compreensão dos conselhos populares. Sobre educação, eu acho que é essencial, acima de tudo, nós dizermos escolas fechadas, vidas preservadas. A vida dos nossos filhos, a vida dos educadores e da comunidade, ela deve vir antes de qualquer coisa. Como dizem os professores, ano escolar a gente recupera, vidas nós não recuperamos. Quando nós falamos isto, eu quero já entrar em alguns elementos que são essenciais. Nós tivemos já em 1988, na Constituição, uma vitória do conjunto da classe trabalhadora, que foi a municipalização do ensino. Mas o que nós percebemos nos últimos anos, de 2005 para cá, todo o processo de precarização da rede, de desmantelamento e de privatização da rede, seja em Porto Alegre ou nacionalmente, porque a educação, o que é um direito para o conjunto da classe trabalhadora, ela se transforma no capitalismo numa mercadoria a qual as instituições, os barões da educação privada buscam o seu grande quinhão. E aqui em Porto Alegre, vou pegar em especial o governo Marquesan, mas ele já começa em governos anteriores, esse processo da precarização, do sucateamento, do desmantelamento, e em especial
de ataque aos educadores e aos trabalhadores se dá desde a lei do decreto, né, decreto 135 de 2017, que ele desestrutura toda a rede municipal de ensino, abrindo brechas para privatização da educação. Ou também nós percebemos o grande ataque que se deu através da Lei 12.650, que acaba não só com o processo do programa pedagógico, né, de toda a comunidade escolar, mas também abre brechas para acabar com a carreira dos professores, com a demissão. O outro elemento que é fundamental a gente perceber com relação à educação é o processo da terceirização. A terceirização, já que não se tem concursos públicos desde o início dos anos 2000, e não se fazem outros elementos de fazer com que os trabalhadores da educação tenham condições mínimas de garantir o trabalho de qualidade para seus alunos, nós percebemos essa precarização na educação em Porto Alegre. Para isto, nós do PSTU, vocês podem acompanhar no nosso programa, vocês podem entrar em contato conosco para estar discutindo isto, mas aqui nós queremos apresentar 2 elementos que eu acho que são essenciais. Primeiro, todo o processo da rede municipal de ensino, nós precisamos de um congresso dos educadores com a comunidade escolar, com toda a comunidade, para, primeiro, revogar estas 2 leis que atacam a educação de conjunto e, segundo, se criar todo um diagnóstico da condição da rede, além de criar um diagnóstico, construirmos metas para este projeto político, pedagógico, de gestão financeira, de gestão de autonomia da educação, e em especial porque a Lei 12.650, uma das questões que ela ataca é todo o processo democrático da educação. Para a educação, isso é um elemento essencial. Para a saúde, e aí nós podemos perceber a importância que é a saúde pública. Nós, no estado e em Porto Alegre especialmente, nós tivemos 40 mil mortos no nosso estado, 20 mil só em Porto Alegre, e se não for um SUS 100% público que dê conta da nossa vida, dos trabalhadores, nós estaríamos muito pior do que a condição que nós estamos hoje. Isto que tudo que nós percebemos com relação à pandemia ainda é subnotificado, ainda não tem as informações necessárias. Por quê? Porque o governo Marquesan, só desde o início da sua gestão, ele já fechou 43 unidades de saúde, e agora, no apagar das luzes, no final do seu governo, ele ainda pretende fechar mais 60 unidades. Então, nós precisamos de um SUS 100% público, nós precisamos da reestatização destes 43 postos que foram fechados, nós precisamos da valorização, nunca foi tão nítido a importância dos serviços públicos como agora na pandemia, com os trabalhadores da saúde, de todas as suas esferas. Nós precisamos de concurso público, nós precisamos não deixar que o prefeito, no apagar das luzes, demitam os trabalhadores do IMESF. Nós precisamos fazer um processo de
discussão do Hospital Beneficência Portuguesa, que foi dado de barato para a iniciativa privada, que venha sob controle da prefeitura e se torne público. E todas estas medidas, este processo de reestatização, este processo de valorização dos trabalhos, dos concursos públicos, tanto da educação como da saúde e todos os outros aspectos da cidade, nós, do PSTU, entendemos que só é possível com a organização dos trabalhadores, só é possível com a luta dos trabalhadores. E Porto Alegre tem esta tradição de organização. Nós percebemos ao longo da nossa história, através da UAMPA, através da FARACAB, através de todas as associações de bairro que existem na nossa cidade, que está gravado, né, na lei orgânica da cidade, o Conselho Popular. Mas aí, todas as vezes que nós falamos sobre isto, as pessoas dizem, não, mas isso é impossível, não se está entendendo. Não, é exatamente isso que nós estamos dizendo. É a organização de todas as esferas da cidade, das associações, através de todos os trabalhadores, nas quais se defina 100% do orçamento e toda a política implementada pelo conjunto da classe trabalhadora. E é isto que nós defendemos que Porto Alegre precisa para se construir uma alternativa socialista, revolucionária, que seja um encrave na nossa cidade e para o Brasil inteiro. Agora, nós vamos ouvir um pouco os nossos outros candidatos, o companheiro João e a companheira Nicaia. Eu acho que eu vou passar para a Nicaia, pode ser, Nicaia? Então, a nossa companheira, candidata a vereadora, Nicaia Vidor. Então, gente, em meio à pandemia que estamos vivendo hoje, o desemprego só vem crescendo cada vez mais. Os dados do IBGE indicam que hoje mais da metade da população brasileira está vivendo o desemprego. E os setores oprimidos da classe trabalhadora, os setores LGBTs, os setores negros e as mulheres são os primeiros que caem no desemprego, muito em decorrência da discriminação na hora de conseguir trabalho. Isso é muito visível entre as mulheres trans, cujo 90% das mulheres trans não consegue trabalho, né, trabalho formal na sociedade capitalista, e acaba tendo que recorrer à prostituição para sobreviver economicamente, materialmente. Além desses 90%, os outros 10% das mulheres trans, 4% apenas consegue trabalho formal. Os outros 6% está nos trabalhos informais, justamente por não conseguir ter acesso ao trabalho formal. A gente pode falar também que já teve mais de um dado que indicava que 520 mil mulheres não têm acesso ao trabalho aqui no Brasil. E entre os negros e negras, 1/3 vive o desemprego, sem falar que a gente nem falou do subemprego. Então, é muito notório e visível de que o desemprego, ele é um problema muito sério para a classe trabalhadora, né? E por que nós temos tanto desemprego hoje no Brasil? O desemprego, ele acontece para garantir os lucros dos grandes capitalistas. Quanto maior for o desemprego, mais eles podem desvalorizar o salário dos trabalhadores. Quanto maior for o desemprego, mais eles podem ter lucro, porque quanto maiores vagas de emprego, né, menos lucro eles têm. Então, tendo em reconhecimento de que o desemprego ele é uma necessidade para o sistema capitalista, nós acabamos observando, principalmente na pandemia, que a sociedade capitalista não vai garantir as necessidades da classe trabalhadora, e principalmente dos seus setores oprimidos. Quando a gente também pensa a questão da saúde, por exemplo, muitos dos setores oprimidos nem sequer nunca tiveram, né, acesso à saúde antigamente, como, por exemplo, a população LGBT, que é discriminada em serviço de saúde. Agora, no meio da pandemia, né, em que a saúde não está nem conseguindo garantir a necessidade de todos, na medida em que o Estado
está dando esse dinheiro para os grandes ricos, os setores oprimidos vão sofrer muito mais, porque além de estar passando pela discriminação, vão estar tendo, né, esse limite de um atendimento de saúde limitado em decorrência da própria negligência, né, do Estado, que acaba servindo aos grandes capitalistas, né, aos interesses desses. Por isso, nós do PSTU, a gente defende a redução das jornadas de trabalho para aberturas de postos de emprego. Dessa forma, é uma forma que a gente possa organizar a lógica do trabalho, dos locais de trabalho, para garantir as necessidades, principalmente das LGBTs desempregadas, dos negros e negras desempregados e também da juventude desempregada como um todo. E isso é possível, só que isso só pode ser organizado nos locais de trabalho se a gente contestar o lucro dos grandes empresários. Por quê? Porque eles podem, de fato, né, garantir maiores vagas de emprego, só que eles não fazem isso porque interferem nos lucros. Na verdade, as próprias estruturas dos locais de trabalho possibilitam isso. Por isso, se a gente reduzir as jornadas de trabalho, sem redução salarial, a gente consegue abrir novos postos de trabalho para os setores oprimidos da classe trabalhadora que vivem o desemprego. Além disso, a gente pode pensar isso em Porto Alegre através, principalmente, do transporte público, né? A gente tem hoje, por exemplo, um transporte público que não é 100% público aqui em Porto Alegre, ele está a serviço de muitos empresários privados, né, e a única empresa pública que nós temos em Porto Alegre está sob ameaça de privatização pelo governo Marquesan, que pretende entregar essa empresa pública para os grandes empresários privados aqui de Porto Alegre. E fazer isso torna cada vez, né, o transporte cada vez mais precário, e ataca cada vez mais a juventude e a classe trabalhadora. Muitos jovens, por exemplo, nem sequer têm acesso, né, ao transporte público. E agora, na pandemia, a gente observa, né, que está acontecendo uma superlotação no transporte público, justamente porque estão se cortando frotas, né, o aumento da passagem está acontecendo todo ano, tudo para garantir os interesses lucrativos dos grandes capitalistas. E para isso é necessário que quem organize o transporte público sejam os próprios trabalhadores, as próprias trabalhadoras, porque dessa forma nós temos como garantir também um transporte público de qualidade, para a população, se for organizado a partir dos próprios trabalhadores, e nós também temos como garantir vagas de emprego, né, para a população desempregada, para as LGBTs desempregadas, para os negros e negros desempregados, para as mulheres desempregadas, para a juventude desempregada. Tudo isso a partir, né, de um transporte 100% público controlado pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras, pelos conselhos populares, como a Vera e o Júlio já tocaram. A partir disso, nós podemos garantir a necessidade de todas e todas. Por isso, nós do PSTU lutamos para a garantia de emprego para todos os setores oprimidos, lutamos para que acabe com a perseguição da juventude negra, lutamos para a defesa da Carris e um transporte 100% público que seja controlado pelos trabalhadores, lutamos pela redução das jornadas sem redução de salário com aberturas de postos de emprego e também lutamos para que nenhum setor LGBT seja discriminado na saúde, pela, de fato, a despatologização real e concreta da transexualidade e da própria homossexualidade, que ainda são reconhecidas e vistas como doença, e inclusive um conjunto de políticos que serve aos grandes capitalistas estão defendendo isso até hoje no parlamento, né? De que ser transexual é doença, e muitos ainda defendem que ser gay é doença. A necessidade que nós temos no momento atual é de construir um governo socialista dos trabalhadores, e essa é a alternativa para os setores oprimidos da classe trabalhadora, na medida em que essa sociedade não pensa as nossas necessidades, não organiza as nossas necessidades, cabe nós nos auto-organizarmos para organizar a cidade. E como a própria companheira Vera falou, já existem muitos locais em que a própria população já se auto-organiza. Por isso, cabe à própria população decidir tudo como vai ser organizado na cidade. Nós, do PSTU, defendemos essa alternativa. A palavra ao nosso candidato a vereador, João Augusto, trabalhador dos Correios,
Oi, João, boa noite. Boa noite, Vera. Boa noite, Necaia. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos e a todas que nos assistem nesse momento. Primeiramente, acho que é importante, Vera, que a gente venha saudar a Rose Colombo, na pessoa da Rose, né? Agradecer e saudar a todas as pessoas que se envolveram nas pesquisas que deram nesse produto, o programa do PSTU 2020, que atenderam ao chamado do partido, que se envolveram de forma bastante legal, com bastante afinco. Segundo que, meu objetivo aqui é falar sobre dois assuntos. Privatização, que está com o título no caderno, no programa, né? Pois é bom, o Rodrigo, eu não sei se já colocou o link ali, eu acho que era importante dar acesso a todas as pessoas ao caderno do programa. Mas está com o título Não às Privatizações e Terceirizações. E é interessante perceber, principalmente aqui mais perto de nós, América Latina, o quanto os governantes gostam de agradar os governantes dos países ricos com as privatizações, com a entrega do patrimônio público. E isso se vê no Brasil, se vê no Chile, né? Agora, a questão do plebiscito que teve, né? No fim de semana, que se passa por aí, né? A questão da entrega do patrimônio público. E o Bolsonaro, aqui no Brasil, é o governo que já disse e redisse que vai privatizar. E que vai privatizar um número significativo de empresas públicas. E entre essas está os Correios. Eu sou trabalhador dos Correios, sou carteiro há 25 anos, e sei o quanto a empresa de Correios e Telégrafo é importante para a população. E é mais interessante ainda de perceber que a empresa de Correios, ela dá dinheiro para o governo federal todos os anos, pelo menos 25% do seu lucro líquido. Ou seja, ela não depende do governo, ela dá dinheiro para o governo. E mais do que isso, quem está de olho na privatização dos Correios são as gigantes do comércio eletrônico. E se estão de olho no Correio, é porque alguma qualidade existe. Não é de graça, certamente, né? Outra questão é em relação a como ficará os Correios com a privatização. E certamente você vai ter um aumento de tarifa postal, você vai ter uma situação de não entrega, de não prestação do serviço nos municípios pequenos, na periferia, né, onde mora uma boa parcela dos trabalhadores, e o governo Marquesan, o prefeito Marquesan, ele segue a cartilha do Bolsonaro. Nisso, eles são muito parecidos. Tanto é que o Marquesan, ele só não privatizou o DEMAI porque a pandemia atrapalhou, digamos assim, mas existe todo um estudo de privatização do DEMAI encaminhado por ele. Também na questão da educação, que corre de forma bastante acelerada o processo de terceirização, por exemplo, nas escolas, que é bastante forte, né? E também na questão da saúde. A Vera Rosane falava há pouco as medidas, digamos assim, do Marquesan do ponto de vista de privatização. E se você for pegar a questão, por exemplo, do direito à educação, é algo que deveria ser um direito inalienável
de todo ser humano, mas com a questão da privatização se transforma numa mercadoria. E é importante que se diga que a baixa qualidade dos serviços não é um problema dos professores, dos trabalhadores de educação, dos trabalhadores da saúde, dos carteiros, não é um problema do trabalhador, e sim da forma como os governantes administram, como eles fazem a gestão dessas empresas públicas. E algo interessante também é que quando você tem uma empresa com vistas a ser privatizada, a primeira medida é sucateamento, a segunda medida é terceirização. E isso, se você pegar Correios, é algo assim bastante significativo. E por isso mesmo, a nossa opinião do PSTU está no caderno de programa, ou do programa, é por um DEMAI público e controlado pelos trabalhadores. E também a questão dos Correios, né? Aí a questão de que por um correio estatal 100% público, com qualidade e sob controle dos trabalhadores. A segunda situação que eu vou colocar aqui é sobre a habitação, que está no caderno, zerar, com o título, né? Zerar o déficit habitacional de 48 mil moradias. A Prefeitura de Porto Alegre, hoje, ela não tem um programa habitacional próprio que atenda as famílias de baixa renda. Não existe isso, né? Agora tem uma questão aí que saiu do papel, né? Do DEMAB, mas que é um número bem insignificante de moradias, tendo em vista a necessidade, né? E qual é a necessidade? A necessidade hoje, em Porto Alegre, é dessas 48 mil habitações que eu colocava antes. E é interessante de perceber a questão do papel da exploração, né, dos imóveis, né? Você tem hoje, em Porto Alegre, aproximadamente 600 mil imóveis. E se você colocar que a população de Porto Alegre é 1.500.000, né, você vai ter aí uma distorção significativa, né? Significa que boa parte desses 600 mil imóveis estão para a especulação. E tem essa situação que eu comentava antes na privatização, ele, do ponto de vista do sucateamento, ele pega de forma bastante considerável o DEMAB, o Departamento Municipal de Habitação. Não só do ponto de vista da questão do sucateamento, mas do ponto de vista das políticas do governo, do prefeito Marquesan, mas dos anteriores também, do ponto de vista de esvaziamento desse departamento, do ponto de vista de que parece que não é um problema do governante da cidade, o déficit habitacional, o número de pessoas que moram em residências com bastante dificuldade, bastante precárias, em regiões que tem muito problema e tal, de deslizamento de terra, quando vem aí, principalmente, as chuvas grandes. A capital, hoje, né, ela tem 600 áreas ocupadas, melhor dizendo. Em 2017, tinha 600 áreas ocupadas em situação irregular, né, para ver o tamanho aí do déficit existente na cidade. Do ponto de vista da habitação, também é importante que a gente perceba que hoje Porto Alegre possui 8 quilombos urbanos, sendo que 7 ainda necessitam de regularização, né, definitiva. Igualmente as terras indígenas, né, do Lami e da Lomba do Pinheiro, apesar de tradicionalmente ocupadas aí
aguardam regularização. O que defendemos, então, né? Em rápidas palavras, reforma urbana envolvendo as áreas de habitação popular, transporte e meio ambiente. Regularização imediata das áreas ocupadas pelo povo pobre e trabalhador, suspendendo todos os processos de despejo. Conceder a propriedade a todos os quilombos reconhecidos. Zerar o déficit habitacional, construindo, né, as 50 mil moradias. Os conselhos populares devem decidir sobre a política urbana. E, por fim, do ponto de vista do momento que atravessamos, a questão da pandemia, né, na nossa opinião, é importante pelo menos 2 propostas emergenciais. São elas: despejo zero no período de pandemia e aluguel social pago pela prefeitura no mesmo período. Obrigada, João. Então, todos que estão nos acompanhando, compartilhem, acessem o nosso programa, coloquem suas perguntas, dialoguem conosco, para a gente transformar Porto Alegre numa alternativa revolucionária e socialista. Vamos construir junto esta proposta. Agora, vamos ver, Nicaia, tu consegue acompanhar, me ajudar aí? Se nós já temos alguma pergunta, se já tem alguma participação. Nós temos aqui tendo várias participações, perguntas, ainda ninguém chegou a mandar ali no chat. Então, dá uma boa noite aí para o pessoal que está nos acompanhando, dá um oi para as pessoas, para a gente poder ir dinamizando. Certo, gente, boa noite. Primeiramente, vocês podem agora aqui na nossa live fazer algumas perguntas, né, para que a gente possa responder. A gente gostaria que vocês mandassem até para a gente poder fazer uma discussão, né? Aqui nós temos, a Vera, Mulher Negra Socialista. Muito obrigada, João. O pessoal se referenciando muito, né, nas nossas candidaturas, na nossa discussão do nosso programa, né? Então, vamos fazer o seguinte, enquanto o pessoal está se organizando para nos mandar perguntas, vamos acompanhar o apoio que vieram dos nossos camaradas que estão ajudando a construir este processo em Porto Alegre. A gente podia estar passando primeiro o vídeo do nosso camarada Cacique, que nos deu um alô essa noite. Olá a todos, eu sou o vice-cacique, sou Caraí, da etnia Guarani-Mbuiá, aqui do Cantagalo. Eu vim aqui para dizer que vamos apoiar as candidaturas que realmente querem defender a população pobreza, a população trabalhadora. Então vamos apoiar uma candidatura que defende meio ambiente, defende as classes trabalhadoras, levar a voz da população pobreza para a melhoria de todos. Porque Porto Alegre precisa de renovação para a cidade melhorar, para tornar uma cidade igualitária. Porque Porto Alegre é de todos nós, é dos indígenas, é dos quilombolas, é de todos nós. Então, Porto Alegre precisa de renovação para construir uma sociedade igualitária junto. Vamos apoiar, eu apoio a candidatura do PSTU, do Júlio Flores, para a Prefeitura de Porto Alegre. Vote 16 para prefeito Júlio Flores. Obrigado. Neste momento em que os indígenas estão sendo tão atacados pelo governo federal, estão sendo tão massacrados com a Covid, é muito importante o apoio do nosso vice-cacique.
é importante a unidade do conjunto da nossa classe. Nós que agradecemos o seu apoio e o apoio de todos os indígenas que querem construir uma Porto Alegre realmente socialista, igualitária e revolucionária. Eu não sei se a gente já tem alguma questão, se os companheiros estão colocando algum aspecto. Eu estou vendo que a Dani está nos dando boa noite. Tem uma pergunta. O que os candidatos acham destas eleições no meio de uma pandemia? O TSE não se preocupou com a saúde da população, ou seja, seria melhor se adiar as eleições para manter a vida? Eu vou passar para o Júlio dar uma conversada com a gente sobre isso. O que tu acha, Júlio? Em primeiro lugar, quero agradecer o nosso companheiro, o Caraí, né, vice-cacique da aldeia Cantagalo, em Porto Alegre, né, um companheiro lutador aí que nós queremos incorporar, né, nesse processo de lutas aí, né, as aldeias de Porto Alegre precisam participar do processo da construção dos conselhos populares e certamente terão, né, no nosso governo socialista dos trabalhadores, a participação dos indígenas e dos quilombolas, né, nesse processo de construção de um conselho popular e de um governo socialista dos trabalhadores. Realmente, eu acho que, de fato, há uma irresponsabilidade não só de todos os governantes, a começar pelo Bolsonaro, que é um genocida, né? Ele não está nem aí, ele quer imunidade de rebanho sem vacina, sem tratamento, nem nada, né? E dos governos estadual e municipal que fizeram uma política aí de mascaramento, né, das suas políticas que estariam preocupados com a pandemia e deixaram, de fato, né, abrindo todo o comércio, a indústria, a construção civil, agora bares, parques, etc., né, e essa responsabilidade é grande. E eu acho, Fagner, né, que perguntou, que o TSE também não precisaria, né, do meu ponto de vista, né, resolver agora para novembro. Poderia-se ter um tempo maior. Até porque a gente observa que o comportamento desse vírus aí nos indica uma situação de que haverá uma segunda onda. Já está havendo na Europa, já está havendo no Amazonas. Então, é possível, né, rapidamente que haja aqui no Rio Grande do Sul também e no país inteiro. Então, talvez fosse melhor, né, a gente conseguir adiar um pouco mais, né, o processo eleitoral, né, e pensar aí. E eu acho que a pá de cal nesse processo aí vai ser a retomada das aulas, né? Mas a população está sendo mais sensata do que esses governos estúpidos aí que estão querendo forçar a barra só para beneficiar os capitalistas, né? Na capital e em todo o país, né? Acho que todos os governantes estão retomando isso. Isso vai ser um salto de qualidade, né? Porque as crianças e os adolescentes têm uma, digamos assim, quando contaminados, uma carga viral muito superior a muitos que estão internados
em estado grave nas UTIs. Isso é um quadro gravíssimo, né? Felizmente, não há um processo uniforme, uma volta rápida, né? As escolas municipais e estaduais, inclusive, há uma resistência importante dos trabalhadores, né, e das trabalhadoras nesse sentido, né? Em Porto Alegre, por exemplo, nós teríamos 400 mil pessoas circulando na cidade a mais, né? Entre comunidade, alunos, professores, funcionários, que levariam o vírus, né, para as suas casas e contaminando o vovô, a vovó, né, que está lá. E isso é uma situação muito grave. Sim, Júlio, realmente é uma situação extremamente grave. Por isso, a campanha sanitária que a educação municipal está fazendo, ela é fundamental. Então, tem duas questões que eu gostaria de colocar aqui. Primeiro, dar uma saudação especial à nossa companheira Ida, que está nos mandando um boa noite, e responder uma observação do Marcelo, e aí a gente vê quem responde. O Marcelo coloca: boa noite, candidatos. O governo da capital não deveria se empenhar mais na luta contra a instalação da Minas Guaíba, em Eldorado do Sul, que vai poluir a água, o solo, o ar, prejudicando a saúde de 4 milhões de habitantes na região metropolitana? Eu acho que eu vou passar para o João. Pode ser, João? Tu fala um pouquinho para nós sobre isso? Opa! Um abraço aí, Marcelo. Certamente deveria ter um envolvimento por parte da prefeitura de questionar a construção da mina. É determinante para a saúde do Guaíba, né? O rio, para a saúde das pessoas, porque a gente sabe que uma mina de carvão ele tem um efeito do ponto de vista da natureza, do meio ambiente, da fauna, da flora, do ser humano considerável, né? Você tem os trabalhadores que se obrigam para a sobrevivência trabalhar em minas, tem a sua vida encurtada em um número significativo de anos. Então, nesse sentido, era preciso, e inclusive o nosso programa, ele aborda essa questão mesmo, né? Que não seja na cidade de Porto Alegre, né? a possível instalação, né? Mas, evidentemente, que, né, vai sofrer com essa situação. E os revolucionários têm uma preocupação primordial, que é a vida. E se algo, né, contraria esse tipo de situação, a vida do ser humano, é preciso que os revolucionários, eles somem forças do ponto de vista de questionar tal situação. E isso é bem presente, não só na questão da mina, como na própria situação hoje do Guaíba. Se você vê, né, o grau de poluição que está o Guaíba, e se você for ver também outras situações do meio ambiente em Porto Alegre, a prefeitura abandonou o meio ambiente. Se você for perceber, né, existe mudança do ponto de vista de extinção de secretarias que cuidavam do meio ambiente, existem não apostas, né,
de não construir situações para estar verificando em que pé que está o grau de poluição, seja ele do ar, seja ele do ponto de vista dos rios. Se você pegar você tinha outras situações em Porto Alegre e que, com o passar do tempo, foram desaparecendo do ponto de vista de resistência em relação à melhoria do meio ambiente. Isso, Vera? Sim, João. Agora, eu gostaria que a gente visse um outro apoio que também muito nos prestigia com a unidade indígena e a unidade quilombola em Porto Alegre. Pode colocar para a gente, Rodrigo? As coisas não aparecem no ar, tem um técnico ali ajudando. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, o Júlio, a Verinha, a companheirada do PSTU. Meu nome é Onir, da Frente Quilombola. Gostaria de trazer uma saudação fraterna às candidaturas, né, de Júlio e da Vera, desejar uma boa sorte e colocar a importância de se ter candidaturas comprometidas com um projeto efetivo de libertação dos povos. Porto Alegre tem 8 territórios quilombolas em contexto urbano, num processo muito concreto de luta ao longo desses anos, do qual os companheiros do PSTU têm uma importância significativa, e saudar a importância de se construir e se apontar um programa para a cidade de Porto Alegre que implique no fortalecimento do protagonismo dos povos, da autonomia e na exigência bens universais, como água, acesso à internet, saúde, saneamento, e, nesse sentido, um programa que se coloque nesse marco, como o PSTU está apontando, é muito importante no sentido do fortalecimento dessa alternativa de sociedade que respeite os povos e o bem viver. Desejaram uma saudação fraterna aos companheiros e companheiras, e sabemos que, independente das eleições, nós vamos estar ombro a ombro, como sempre estivemos, nas lutas cotidianas do nosso povo. Forte abraço. É muito importante a saudação da Frente Quilombola, como foi colocado anteriormente. O programa do PSTU, ele foi construído a muitas mãos, e ele foi construído com a participação indígena, com a participação quilombola, com a participação de vários companheiros ou simpatizantes, e que permitiu que construíssemos esta alternativa para estar apresentando hoje à noite. Então, eu gostaria de ver se tem mais alguma questão, se mais alguém... tem uma questão aí. Então, o PSTU acredita que possa ser feito tão rápido uma vacina. Sabemos que os cientistas levaram anos para descobrir as vacinas já existentes. Eu não entendo muito o que está escrito ali.
Bom, esta é a pergunta, né? Se nós acreditamos que se possa descobrir tão rápido uma vacina, já que se levou anos para descobrir as vacinas existentes. Não sei se a Nicaia quer falar um pouco sobre isso. Então, posso falar assim. Bom, em geral, há tanta demora, né, para descobrir a vacina, quanto também o momento em que for, vai demorar para ser socializado, porque grande parte da ciência, né, se desenvolve dentro do limite do lucro, né? Então, por exemplo, nós não temos um trabalho tão rápido e eficiente hoje em dia para descobrir a vacina, na medida em que as necessidades humanas não estão sendo pensadas na hora de fazer essas pesquisas, de efetivar o trabalho de pesquisa para conseguir desenvolver a vacina. Então, isso está muito conectado com a forma como essa sociedade se organiza, né? Sempre pensando o lucro. Existe um limite muito grande, né? De um conjunto de, inclusive, de outras doenças em que a gente não teve, né, a descoberta de curas em função das pesquisas científicas estarem sempre respondendo a interesses dos lucros dos grandes empresários, dos grandes capitalistas. Então, a demora, né, que está acontecendo hoje ocorre muito em decorrência também das próprias pesquisas estarem girando em função desses interesses. Até na sua própria socialização, possivelmente nós vamos ter um tempo bem grande, um tempo para demorar, porque também decorre os interesses desses grandes empresários. Obrigada, Nicaia. Vamos ver se tem mais alguma questão. Não apareceu ainda nenhuma questão. A nossa luta... a companheira Rejane está colocando. A nossa luta é para empoderar o povo. Como vão funcionar os conselhos populares? Esta eu quero responder. Pode ser ou alguém quer? Então, como foi muito bem colocado pelo Júlio Flores e como eu coloquei um pouco, tentei expressar na minha fala. A nossa luta é para empoderar as mobilizações populares, a organização popular. Como funcionarão os conselhos populares? E eu, como disse anteriormente na minha fala, nós temos vários embriões de organização na nossa cidade e em várias partes do nosso país. O Conselho Popular, ele será um espaço em que a cada local de trabalho, a cada local de estudo, a cada local de moradia, após várias discussões, nós em 2021 estaremos organizando um grande congresso dos trabalhadores para tirar as representações que comporão estes conselhos, mas existe um elemento que eu acho que é essencial que a gente deixe muito nítido. O conselho, ele estará acima do legislativo e do executivo, porque será os conselhos, o Conselho Popular, que vai definir financeiramente os rumos da prefeitura, politicamente os rumos da prefeitura e a gestão. Diferente de qualquer aspecto que se possa ter percebido aqui na nossa cidade ou em qualquer outra cidade do nosso estado, nós efetivamente estaremos fazendo com que o povo ele tenha poder de fato para responder os rumos da sua vida. E esta é a essência. Porque se nós queremos uma Porto Alegre revolucionária e socialista, o povo é quem tem que decidir. O povo não é pelo povo, é o povo, é com o povo, é através da independência e da mobilização do povo que as questões serão resolvidas e decididas na nossa cidade. Eu acho que
basicamente é isto. Nós temos vários outros aspectos que estão bem descritos no nosso programa e que todas as pessoas podem discutir conosco, procurar e buscar saber. Mas é importante a gente dizer isto, o Conselho Popular ele não é uma abstração para o nunca. Pelo contrário, ele é um elemento concreto em que os trabalhadores e trabalhadoras, quilombolas, indígenas, LGBTs, negros e brancos terão o poder efetivo para definir os rumos da cidade, das suas vidas e criar um embrião de transformação no Brasil e no mundo. Então, gente, alguém está colocando uma outra pergunta aqui. Quem melhor conhece suas necessidades são aqueles que passam por elas. Todo o poder aos conselhos populares. Eu acho que agora a gente poderia passar para o nosso último vídeo da companheira professora estadual Rejane de Oliveira, que é representante da Executiva Nacional da CSP com Lutas e que muito nos orgulha em estar fazendo este apoio hoje à noite nessa nossa live. Meu nome é Rejane, sou professora de Porto Alegre, aposentada, fui presidente do CEPERS por 2 gestões, milito no MLS e na CSP com Lutas. Estou aqui para manifestar o meu apoio à candidatura do Júlio Flores para prefeito e da Vera Rosane para vice-prefeita de Porto Alegre. Eu tenho muita identidade com o programa do PSTU, um programa que propõe a ruptura com o Estado burguês, que sempre quer dar o dinheiro público para os ricos em detrimento dos pobres. Um programa que não aceita a conciliação de classe e nem a adaptação ao capitalismo. Um programa que defende a classe trabalhadora e luta contra as opressões. Nós estamos vivendo num momento extremamente difícil com o governo Bolsonaro, um governo de ultradireita, um governo que ataca os direitos do povo e da classe trabalhadora. Um governo que coloca o lucro acima da vida. Por isso, Bolsonaro, Eduardo Leite e Marquesan querem abrir as escolas para colocar os educadores e os filhos da classe trabalhadora, que são os estudantes, no corredor da morte. Nós precisamos lutar para viver, lutar para garantir o nosso direito de defender a nossa vida. Por isso, escolas fechadas, vidas preservadas. E ainda temos um outro desafio, a reforma administrativa. A reforma administrativa, ela não só tira os direitos dos servidores públicos, mas ela também acaba com o serviço público. E nós sabemos que quem mais utiliza o serviço público são os mais necessitados. Por isso, o PSTU, com a sua postura firme na defesa da classe trabalhadora e do povo mais pobre, defende as escolas fechadas e defende contra a reforma administrativa. Porto Alegre precisa de mudança. Porto Alegre precisa de um programa para o povo. Porto Alegre precisa eleger o PSTU. Por isso, eu chamo voto. Vote 16. Vote PSTU. Vote Júlio Flores e Vera Rosane para a Prefeitura de Porto Alegre. Com esta unidade da classe trabalhadora, dos indígenas, dos quilombolas, dos LGBTs, dos homens brancos e negros, das mulheres brancas e negras, nós apresentamos o programa do PSTU.
por uma alternativa socialista e revolucionária. Para a gente começar a encaminhar o fim da nossa live, eu chamo agora o nosso companheiro candidato a prefeito, Júlio Flores, para fazer as considerações finais em meu nome, em nome de Nicaia Vidor e em nome de João Augusto. Júlio? Então, gostaria de agradecer a participação de todas e todos, né? Muito legal e muito feliz aí com o cantarolar da chuva que bate aqui em casa, né? Isso me agrada muito. E agradecer, obviamente, ao Onir, da Frente Quilombola, pela sua participação, né? Que a Verinha já fez essa gentileza de agradecer a ele, mas particularmente a Rejane de Oliveira, nossa companheira de todas as horas aí, com um programa comum para combater o capital e lutar pela revolução socialista, né, no país e no mundo. Eu acho que nós estamos muito orgulhosos de todos os 3 apoios, né? Estamos orgulhosos de todos os militantes do nosso partido, estamos orgulhosos aí dos companheiros que construíram conosco aí, a partir das pesquisas, né, a partir dos grupos, né, setoriais aí que debateram o programa. Enfim, queria fazer esse agradecimento geral, né, e fazer um chamado para que todos nós estejamos aí nessa reta final, porque parece que são 3 semanas, eu não fiz a conta, mas acho que é isso, até a eleição, e obviamente nós não somos eleitoralistas, nós não participamos das eleições com o objetivo, né, de dizer para as pessoas e para o povo de que as eleições resolvem, mas para divulgar, para debater e conquistar os corações e as mentes dos trabalhadores, do povo pobre, do povo indígena, do povo quilombola, né, das comunidades, dos trabalhadores, da juventude, de todos os setores, para construirmos juntos um processo que nos conduza a uma revolução socialista e a tomada do poder por parte dos trabalhadores. Por isso nós propomos os conselhos populares para governar acima de todos e todas, né? Governarem a cidade, acima da Câmara, acima do Executivo, como disse a Verinha, né? E por isso, mas nós, obviamente, queremos o voto de todos, porque quanto mais votos o PSTU tiver nesse processo, vai ser uma identificação das pessoas com o nosso programa revolucionário e socialista que nós queremos para Porto Alegre, o Estado e o país. Então, isso é fundamental. Então, é uma tarefa nossa, de todos nós que estamos aqui, e aí fazemos esse pedido para nos incorporarmos à nossa campanha, né, que é uma questão fundamental. Mas, também, além disso, né, o nosso chamado é para que as pessoas se incorporem ao PSTU, que venham conhecer mais as nossas ideias, participem mais diuturnamente das nossas atividades, das lives, agora nesse tempo de pandemia, né, tem que ser por essa via em geral, né, mas que participem das nossas atividades para ir construindo, né, esse partido, que não se autoproclama como o partido, né, mas é um embrião, do nosso ponto de vista, de um partido revolucionário para fazer uma transformação social profunda, né? Há muitas pessoas que não estão no PSTU e que são companheiros e companheiras revolucionários, que têm ideias próximas às nossas, né, e que poderíamos
chamá-los, e devemos chamá-los, a estar na organização do PSTU para construir uma coluna vertebral aí do partido revolucionário que esteja à frente das lutas, como estiveram os bolcheviques, né, como à frente da Revolução Russa, né, conspirando, organizando, lutando na base das categorias, na classe operária principalmente, mas também nos bairros populares, nos lugares nos quilombolas, nos bairros populares, né, entre bancários, entre professores, entre todas as categorias e a juventude nas universidades, né? Então, essa é uma... como diz o Graco aqui, obrigado, Graco, o PSTU é uma ferramenta de luta importante, né, para ajudar a construir um grande partido revolucionário que venha garantir, né, uma transformação, uma revolução social, não só em Porto Alegre, mas no mundo. Então, nós chamamos a todos e todas a participarem das nossas fileiras, a participarem das nossas atividades, vir conhecer melhor o nosso partido, né? E também eu gostaria, finalmente, aí, se a gente, não só, né, a nível majoritário, mas também nós achamos muito importante, não é um fim em si mesmo, né, mas achamos muito importante, sim, a gente eleger vereadores na nossa capital, né, para serem tribunos da luta do povo, da luta revolucionária e socialista. Por isso é importante, né, valorizar e construir as campanhas aí da Nicaia Vidor, da nossa companheira, e também do João, né, do João Augusto, né, além da nossa campanha geral, né, velhinha? Então, um grande abraço a todos aí. Muito obrigado pela participação, muito obrigado, né, pela audiência. E amanhã estaremos nas ruas aí, né? A Regiane estava colocando aqui, né? Amanhã tem um ato, né, que é muito importante. Amanhã é o dia 28, né, da luta geral aí, que nós precisamos participar. Um grande abraço a todas e todos. Às 14 horas na frente da prefeitura, contra a reforma administrativa e pelas escolas fechadas e vidas preservadas. Abração aí. Então, boa noite a todos e todas. Obrigada pela participação. Agora vamos à luta.